Então, nesse vídeo a gente continua falando sobre sistemas lineares, também abordando o método de eliminação gaussiana, resolução de sistemas lineares pelo método de eliminação gaussiana, que já vimos estudando aí há uns 2 vídeos, mas vamos aprofundar na análise das soluções dos sistemas, e aí vão aparecer novos elementos, novos conceitos, para a gente tratar da análise das soluções de sistemas lineares. Então, que vão ser variáveis livres ou parâmetros, conceito de sistema consistente, sistema inconsistente, as equações paramétricas e solução geral. Então isso vai ser, como sempre, abordado muito em termos de exemplos, e eu vou sempre também deixando atividades, exercícios para vocês fazerem, acompanhando o estudo do vídeo. E esse conteúdo continua sendo ao longo das sessões 1.1 e 1.2 do livro, do livro texto, que vocês vão encontrar esses tópicos. Bom, então vamos começar com um exemplo. Vamos resolver esse sistema linear, um sistema com 4 equações e 6 incógnitas, x1, x2, x3, x4 até x6. Então, esse sistema eu já coloquei no vídeo anterior, onde eu falei sobre a matriz aumentada do sistema linear, e pedi para vocês, como exercício, escrever a matriz aumentada desse sistema. Então, quem fez deve ter encontrado essa matriz aqui. Então, essa é a matriz linear, a matriz aumentada desse sistema aqui. Então, é uma matriz com 4 linhas, tá? E 7 colunas. Por que 7 colunas? São 6 colunas por causa das 6 incógnitas e mais uma coluna por causa da coluna dos termos independentes. Então, uma matriz 4 por 7, matriz aumentada do sistema. E aí vamos estudar esse sistema, ou resolver esse sistema, analisar o que acontece com esse sistema através da matriz aumentada e do método de eliminação gaussiana, o método de eliminação de Gauss. Bom, lembre-se sempre que a gente tem que obter pivô 1 em cada linha, Na primeira linha já está tudo pronto, com relação a isso não preciso fazer mais nada. Então eu só repito aqui na matriz equivalente correspondente. E aí, abaixo desse pivô 1, eu tenho que eliminar os outros pivôs, tá? O 2 aqui tem que passar a ser 0, e esse outro 2 também tem que passar a ser 0. Como é que a gente vai fazer isso? Através das operações elementares com linhas. Então, para eliminar isso aqui, eu tenho que multiplicar a primeira linha por menos 2, e aí depois somar as duas linhas. Então, é isso que está sendo dito aqui. Então, eu vou fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, e o resultado disso vai substituir a linha 2, que vai ser essa daqui. Então, multiplicando tudo aqui por menos 2, então vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0. Menos 6 mais 6, que vai dar 0 também. Aqui vai dar 4 menos 5, vai dar menos 1. Aqui vai dar 0, menos 2, que fica menos 2 mesmo. Aí aqui fica menos 4 mais 4, que vai dar 0. E aqui fica 0 menos 3, vai dar menos 3. E finalmente aqui 0 menos 1, que dá menos 1. Na terceira linha não preciso fazer mais nada, porque o pivô dela é o 5, que está na terceira posição. Tá? Se fosse um número diferente de 0 aqui, na primeira posição, eu ia ter que eliminar isso também. Então, com a linha 3 eu não preciso fazer nada, só vou repetir nesse momento. Com a linha 4, não. Eu tenho que eliminar aqui e tornar um 0. Como vou fazer isso? Multiplicando a linha 1 por menos 2 também. Então, vou fazer isso e somar com essa linha 4. Então, é essa operação aqui, a linha 4 menos 2 vezes a linha 1, e isso vai substituir a linha 4 final, que é essa linha aqui, tá? Então, fica menos 2 mais 2, 0. Menos 6 mais 6, que é 0 também.
Aí fica 4 menos 0, 4 mais 0, vai ficar 4. Aqui fica 0 mais 8, dá 8 mesmo. Menos 4 mais 4, 0. E aqui vai dar 0 mais 18, dá o próprio 18. E 0 mais 6, o próprio 6. Então essa segunda matriz é a matriz equivalente aqui, onde eu fiz essas primeiras operações elementares para quê? Para que abaixo do primeiro vetor, que é do primeiro pivô, que é esse 1 aqui, fique tudo 0. Esse é o princípio básico do método de eliminação gaussiana. Você tem que encontrar o pivô de cada linha e depois sair zerando todos os outros pivôs abaixo dela, tá? Abaixo dele. Então esse 1 aqui zerou tudo aqui. Esses outros aqui, isso aqui não é preciso, foi só um acidente aqui do exemplo, com a coincidência do exemplo. Então, mas não precisava dar zeros aqui não. Foi uma coincidência, tá? Bom, agora eu vou. Próximo pivô. A rigor eu poderia escolher qualquer um desses três, mas obviamente que eu vou escolher o mais simples. O mais simples aqui é menos 1. Aí eu vou tornar esse aqui igual a 1. Para fazer isso, basta multiplicar essa linha toda, a segunda linha, por menos 1. É essa operação aqui. Menos 1 vezes a linha 2 vai, então, para a linha 2 resultantes. Então, quando eu multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo aqui, tá? Na linha 1 não muda nada, na linha 3 não muda nada, na linha 4 também não muda nada. E na linha 2 vai trocar o sinal de cada uma das entradas. Então, quando fizer isso, o resultado vai ser esse aqui. Então, a única mudança foi aqui. Para que foi isso? Para deixar um vetor, um pivô 1 aqui. E agora? Agora eu vou olhar para baixo. O que tem abaixo dele? Tem esses pivôs aqui, esses números diferentes de 0. Aí eu vou eliminar esses pivôs todos, torná-los 0. Como que eu vou fazer isso? Para eliminar isso daqui, eu pego a segunda linha, multiplico por menos 1 e somo. Então, é essa operação aqui. Aí a linha 3 correspondente vai ser substituída aqui, tá? Então, aqui com 0 não vai alterar nada, né? Então, aqui nessas partes não muda mais nada. Aqui não muda mais nada. Só vai mudar aqui. Então, menos 5 mais 5 dá 0, tá? Aí fica menos 10 mais 10, que vai dar 0. Aqui vai ser 0 também, do mesmo jeito. Aí aqui vai ficar menos 15 mais 15, que vai dar 0. E aqui fica menos 5 mais 5, que vai dar 0. Então, observem que essa linha toda aqui, ó, deu 0. Obtivemos uma linha nula. A terceira linha, nesse caso, é nula. Agora, vou eliminar esse pivô aqui, o que está na quarta linha abaixo do pivô 1 da segunda linha. Para fazer isso, eu multiplico a segunda linha por menos 4, né, para eliminar isso aqui. Então, é essa operação. A linha 4 menos 4 vezes a linha 2. E isso vai resultar nessa última linha aqui. Então, vai ficar menos 4 mais 4, 0. Menos 8 mais 8, 0. 0 com 0 aqui, não altera nada. Menos 12 mais 18, 6, tá? E menos 4 mais 6, 2. Então, essa aqui é a última linha que veio desse processo aqui, dessas operações aqui. Observem que essa coluna, essa linha nula, ela não pode ficar nessa posição. Lembre-se que para obter a matriz escalonada, toda linha nula tem que vir por último, né? Na parte de baixo da matriz. Então, essa daqui vai ter que vir para baixo. Então, ela vai trocar de posição com a linha 4. A linha 3 vai para o lugar da linha 4 e vice-versa. Então, é isso que está escrito aqui. A linha 4 vai para o lugar da linha 3 e a linha 3 para o lugar da linha 4. Permutamos essas duas linhas. Então, não faço nada mais com a linha 1, nem com a linha 2. E a linha 3 nova é essa. E a linha 4 nova é essa, que é uma linha nula. Por quê? Porque pelo método de escalonamento, a matriz escalonada, as linhas nulas têm que todas vir na parte inferior da matriz. Bom, aí agora eu só tenho que obter um pivô 1 aqui, tá? E aí nesse caso,
é simplesmente dividir por 6, ou multiplicar a linha 3 por 1 sobre 6, então é essa operação. E aí a linha resultante vai ser a nova linha 3. Então quando fizer isso, 6 dividido por 6 dá 1, 2 dividido por 6 dá 1/3, tá? E aí chegamos finalmente na matriz escalonada por linha correspondente. Então essa matriz aqui, ó, o primeiro pivô, o pivô da linha 1, segundo pivô aqui, pivô da linha 2 está na terceira posição da linha, e o da linha 1 está na primeira posição, e o terceiro pivô é o da linha 3, que está na sexta posição, tá? Então essa escadinha aqui, para indicar a matriz escalonada. Então essa é a forma escalonada que a gente vai trabalhar. Bom, aí com isso a gente recupera o sistema, que o sistema vai ser o quê? Lembrem-se que esses coeficientes que aparecem aqui, esses coeficientes que aparecem aqui, eles são os correspondentes coeficientes, essas entradas que aparecem aqui são os correspondentes coeficientes do sistema correspondente a essa matriz aumentada. Então, para a primeira equação vai ficar, então aí vocês confiram depois, tá? Então, a primeira equação correspondente àquela matriz aumentada é essa: x1 mais 3x2 menos 2x3 mais 2x5 igual a 0. Estou chamando isso aqui de equação 1. A segunda equação, x3 mais 2x4 mais 3x6 igual a 1, chamando isso de equação 2. x6 igual a 1/3, isso de equação 3. Essa última linha não precisa escrever, porque a rigor, se você fosse escrever, seria o quê? 0, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0x5 mais 0x6 igual a 0. Só que vai dar tudo zero. Então não há necessidade, essa conta toda aqui dá tudo zero, tá? E no final você vai ficar 0 igual a 0. No final a equação vai ser essa, 0 igual a 0. Então essa última linha, ela não foi nem escrita aqui, ó, porque só interessa mesmo as equações que vão ter linhas não nulas da matriz aumentada. Então observem que a gente já tem direto. Observem que a gente já tem direto o valor da incógnita x6, essa incógnita vale 1/3. E aí agora eu vou fazendo a substituição reversa. Então, eu vou aqui na segunda equação, chamei de equação 2. Então, eu vou na equação 2, substituo. Onde aparece x6, eu coloco 1/3. Então, quando eu fizer essa conta, 3x6, substituir x6 por 1/3 vai dar 1. Então, é esse resultado. Então, x3 mais 2x4 mais 1 igual a 0. O 1 vai cancelar, o 2x4 você joga para o outro lado, então fica isso aqui. Essa equação que eu chamei de 4, essa equação 4. x3 igual a menos x4. Aí agora eu vou continuando aqui no processo de substituição reversa, eu vou agora para a equação 1 do sistema. Então é x1 mais 2x2 menos 2x3 mais x5. Nessa equação não aparece x6, né? Então eu não vou fazer essa substituição, mas aparece x3. Tem aqui 2x3, menos 2x3. Então onde aparece x3, eu vou e substituo por menos 2x4. Então esse aqui eu vou repetir, x1 mais 3x2, menos 2x3. Quando eu substituir x3 por menos 2x4, vai ficar 4x4, certo? 4x4 mais 2x5, não tenho o que fazer aqui, é só repetir, e isso é igual a 0. Bom, aí eu vou e jogo tudo para o outro lado aqui, para deixar isolado só o x1. Então, x1 vai ser igual a essa expressão. x1 é igual a menos 3x2, menos 4x4, menos 2x5, tá? Então, veja, eu tenho essa expressão para a variável x1, para a incógnita x1, eu tenho essa expressão para a incógnita x3, e eu tenho esse valor para a variável x6.
E aí vocês poderiam perguntar, como é que a gente vai então calcular o valor de x2, o valor de x4 e o valor de x5? Então, a resposta é que esse aqui não vai ser calculado. Eles vão ficar livres, tá? Então, eles vão ficar livres e para cada valor que você substituir de x2, x4 e x5, vai ter um valor de x1 e um valor de x3. O único que vai estar fixado aqui nesse exemplo é o x6, tá? Então, é isso que eu estou falando aqui, variáveis livres, tá? Variáveis livres, então, nesse exemplo, as variáveis x2, x4 e x5 são livres, são variáveis livres. Ou seja, isto é, elas podem assumir qualquer valores. Então, aqui, ó, a x1 vai ser calculada uma vez que você atribua um valor para x2, um valor para x4 e um valor para x5. E você atribui esses valores livremente, dependendo do seu gosto ou do que você estiver precisando. A mesma coisa vai acontecer com a x3, só que aqui só precisa do x4. E a x6 vai sempre estar fixada no x6 igual a 1/3, tá? Então, essas são as variáveis livres. Então, livre no sentido que você pode atribuir qualquer valor, no caso aqui, números reais. Bom, quando isso acontece, é comum a gente usar letras alternativas para não ficar usando as mesmas letras das incógnitas. A gente usa letras alternativas e chama essas letras de parâmetros, tá? E aí as expressões correspondentes, no caso aqui para essas duas, é o que a gente vai chamar de equação paramétrica. Então, nesse caso, a gente atribui os valores paramétricos, que são simplesmente mudar de letra. Então, você está chamando x2, tá? Então, a gente vai e muda para outra letra. x2 igual a r. Por que r? Não tem razão, nenhuma razão para isso. Poderia colocar qualquer letra. A, B, C, qualquer letra. Alfa, etc. Letras, inclusive, de outro alfabeto. Mas aqui eu estou seguindo o caso do livro, então x2 você chamar de R, o parâmetro correspondente para x2 vou chamar de R. Já para x4 vou chamar de S e para x5 vou chamar de T. Então R, S e T são números quaisquer e eles é o que a gente vai chamar de parâmetros. Então vão ser quaisquer números reais. E aí as equações, então essa equação aqui, ao invés de ser escrita usando x2, x4 e x5, do mesmo jeito essa outra, ao invés de usar x4 para escrever, eu vou usar os parâmetros. Então a x1 vai ficar, trocando lá as letras, usando os parâmetros, então ela fica essa expressão, x1 igual a menos 3r, menos 4s, menos 2t. x2 é o próprio r, o próprio parâmetro. O x3 é menos 2xs, porque x3 é menos 2x4, eu chamei x4 de s. O x4 é o próprio parâmetro. O x5 é o próprio parâmetro, t, tá? E o x6 é a única que tem um valor fixo, tá? Então, essas equações paramétricas vão ser esse tipo de equação aqui, esse tipo de coisa vai ser muito comum aqui em vários outros tipos de sistemas. Então, o conjunto solução, como é que a gente escreve o conjunto solução? A rigor, o conjunto solução, você escreveria x1, x2, x3, x4, x5, x6. Só que você, ao invés de usar isso, você vai usar os parâmetros e as equações paramétricas. Então, aqui, o conjunto solução, o x1 é essa expressão toda, menos x3, r menos 3r, menos 4s, menos 2t. Aqui é o x2, que é só r, tá? O x2 é só r. Aqui é o x3 menos 2s, x3 menos 2s. Aqui é o s, porque é o próprio x4. Aqui é o t porque é o próprio x5. E o único que vai ter valor fixo, igual a 1/3, é o x6, tá? Então, o conjunto solução vai ser expresso dessa forma, onde os parâmetros r, s e t são quaisquer números reais, tá? Então, o conjunto solução, escrito dessa forma, ele está escrito parametricamente em função dos parâmetros. Escrevê-lo parametricamente significa isso, tá? Nesse caso aqui. Bom, aí vocês observem que esses parâmetros,
R, S e T, eles estão livres, pode ser qualquer número real. Então vocês podem colocar infinitos valores para cada um deles. Então observe que o sistema desse exemplo tem infinitas soluções, tá? Para cada valor que você atribuir para cada um dos parâmetros, você tem uma solução. Então vocês vão ter infinitas soluções. Então o R tem infinitos valores. O Rzinho tem infinitos valores porque ele vai percorrer todos os reais. O S e o T também. Então o conjunto tem infinitos valores. E cada vez que você fixa um valor para cada um deles, você vai ter uma solução. Aí vocês vão ter infinitas soluções. Então, por exemplo, essas soluções vão ser soluções particulares, é o que a gente chama de solução particular. Uma solução particular correspondente ao parâmetro. Então, se eu fizer o parâmetro R igual ao número 1 e os outros dois, S e T, igual ao número 0, quando eu substituir lá nas expressões, nas equações paramétricas, o resultado vai ser isso aqui. Então, isso aqui é uma solução particular do sistema. E aí eu recomendo que vocês, como exercício, voltem lá no sistema e substituam esses valores para verificar que vai dar certo. Agora aqui já vou ter outra solução, só que agora eu faço o S igual a 1, o R igual a T igual a 0. Então quando eu faço isso e substituo nas expressões, eu vou ter essa outra solução aqui. Então vocês também podem ir no sistema inicial, substituir esses valores, fazer as contas para verificar que vai dar certo. Mais uma solução, quando eu faço agora T igual a 1, R igual a S igual a 0, aí substituo nas expressões e faço as contas, vai dar isso daqui. Então isso aqui é outra solução, então façam também a substituição no sistema para verificar que realmente é solução. E assim vai, eu coloquei esses valores, esses três casos só para ilustrar, mas vocês têm infinitos valores, cada um pode atribuir os valores que quiser para cada um dos parâmetros. Tá? Então o sistema tem infinitas soluções. Essa é a principal novidade desse vídeo. E vocês viram que no vídeo anterior apareceu uma situação em que o sistema não tem solução. O conjunto solução é o conjunto vazio. Tá? E também no anterior e no primeiro vídeo, os sistemas que a gente resolveu tinha uma solução apenas. O conjunto solução só tinha um valor. Então, a gente tem essa terminologia. Então, dizemos que um sistema linear ele é inconsistente. O sistema linear vai ser inconsistente se ele não tem solução. Tá? Ou seja, o conjunto solução dele é o conjunto vazio. Tá? Então, esse é o caso do sistema inconsistente. Então vocês voltem no vídeo anterior, vejam lá quais foram os exemplos de sistemas inconsistentes. Teve um exemplo que eu fiz direto no vídeo e teve exemplos que eu deixei como um exercício para vocês fazerem. Então vocês vão voltar lá no vídeo anterior, na aula anterior, para verificar quais os exemplos são exemplos de sistemas inconsistentes, ou seja, aqueles em que o conjunto solução deu o conjunto vazio. Consistente, o outro tipo de sistema linear, então são dois tipos basicamente, inconsistente e consistente. Então se ele tem uma solução ou mais de uma solução, que pode acontecer também. Então, nos exemplos, vários exemplos do vídeo anterior e do primeiro vídeo, os sistemas tinham uma única solução, tá? Tem uma única solução inclusive, e nesse vídeo aqui, esse sistema que a gente resolveu, tem infinitas soluções, na verdade. Então, se ele tem uma solução ou mais de uma solução. Na verdade, o que vai acontecer? Isso a gente vai detalhar mais depois. Quando o sistema é consistente, só duas coisas podem acontecer para ele. Ou ele tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções. Então, não pode ter um sistema linear com duas soluções. Ou ele só tem uma, ou se for consistente, né? Se for inconsistente, não tem solução. Se ele for consistente, ou ele só tem uma solução, ou então ele tem infinitas soluções. Então, nenhum sistema linear pode ter duas, três, um número finito qualquer de soluções. Só tem essas duas possibilidades. Então, os sistemas lineares podem ser os sistemas lineares consistentes, tá? Ele ainda se divide em dois tipos. Então, esses que eu comentei agora. Consistente com solução única, tá?
quando o seu conjunto de solução tem apenas um elemento, tá? O conjunto unitário só tem um elemento, um ponto. Então, é um sistema consistente com solução única ou com única solução. E o segundo caso de sistema consistente é quando ele tem infinitas soluções, que foi o exemplo que a gente discutiu nessa aula. Então, quando o seu conjunto de solução tem infinitos elementos, tá? Então, vejam aqui, se voltar para a solução aqui, ó, desse exemplo, quando a gente colocou ele na forma paramétrica, né, para escrever ele parametricamente, para cada valor do parâmetro R, para cada valor do parâmetro S, para cada valor do parâmetro T, você tem infinitas soluções. Então, esse conjunto aqui ele é infinito, tá? Então, é esse caso aqui, consistente com infinitas soluções. Então, o conjunto de solução dele tem infinitos elementos, infinitos pontos, tá? E aí, com isso a gente fala também de solução geral de um sistema. Então, se o sistema linear é consistente com infinitas soluções, então isso de solução geral só se aplica nesse caso, quando é um sistema linear consistente com infinitas soluções. Quando é um sistema linear inconsistente, obviamente, você não fala, é vazio, conjunto de solução. E quando é um sistema linear com uma única solução, não tem por que falar de solução geral, só tem uma. Mas quando ele é consistente com infinitas soluções, aí você fala nisso de solução geral, tá? Então, ó, a solução geral é o quê? É o conjunto das equações paramétricas, tá? Então, é basicamente outro nome para o que eu estou chamando de equações paramétricas. Então, eu tenho essas equações aqui, ó. Essas 6 equações são equações paramétricas, apesar de que aqui é um número, mas você pode imaginar também isso. Então, essa aqui é a solução geral, porque ela está dada em forma das equações paramétricas. Então, a solução geral, se um sistema é consistente com infinitas soluções, então a sua solução geral é simplesmente o conjunto das equações paramétricas. São as equações paramétricas conjuntamente que você fala a solução geral do sistema. Os parâmetros R, S e T, tá? Já foi falado também. Então, as equações paramétricas do exemplo, como eu comentei, tá aqui. Essa aqui é a equação paramétrica para a incógnita x1. Essa é a equação paramétrica para a incógnita x2. Essa é a equação paramétrica para a incógnita x3. Essa daqui é a equação paramétrica para x4. Essa é a equação paramétrica para x5. E essa aqui é um valor constante, mas você também pode imaginar que é uma equação paramétrica, ou o parâmetro aqui é fixado. Então, essas 6 equações juntas, né, o conjunto dessas 6 equações, formam o que a gente chama de solução geral do sistema. Por que solução geral? Porque qualquer outra solução você vai obter substituindo valores para os parâmetros R, S e T. A solução geral, qualquer outra solução particular, você vai obter delas. Então, por exemplo, essa solução particular, ela é obtida para esses valores dos parâmetros, enquanto que essa outra solução particular já é obtida para esses valores dos parâmetros. E essa outra solução particular é obtida para esses valores dos parâmetros. E assim por diante. Qualquer solução particular, você vai obter pegando valores específicos para os parâmetros, tá? E, finalmente, aqui, formalizando a ideia de conjunto dado parametricamente, né? Conjunto solução dado parametricamente é simplesmente o que eu já escrevi, tá? No caso aqui do exemplo, conjunto solução sendo escrito na forma paramétrica, tá? Ou parametricamente, tá? Só tem que ter cuidado, vocês vão escrever a expressão e também tem que dizer aqui os parâmetros R, S e T percorrendo o conjunto aqui, que no caso todos os reais, tá? Então, esse exemplo aqui, na verdade, exercício, eu peço para vocês calcular o conjunto solução de cada um dos sistemas lineares a seguir. E aí vocês vão escrever o conjunto solução da forma paramétrica, então, como aconteceu aqui com esse exemplo, tá? Então, vocês vão basicamente repetir o que foi feito com esse exemplo, quando for o caso, né? Pode ser que
o sistema seja impossível, ou pode ser que seja um sistema com solução única. Aí você não tem essa história de conjunto-solução sendo escrito na forma paramétrica. Tá? Ou escrevendo parametricamente. Então, esses exemplos aqui são 4 sistemas lineares. Então, esse aqui, esse e esse aqui. Então, o que vocês vão fazer como atividade aqui? Vocês vão essencialmente repetir a análise que eu fiz com o exemplo da aula toda, para cada um deles, só para verificar o aprendizado, só isso. Então, vocês vão escrever, ver se vai dar um sistema inconsistente, ou se é um sistema consistente com solução única, ou um sistema consistente com infinitas soluções. Aí, quando for o caso de sistema consistente com infinitas soluções, vocês vão ter que escrever o conjunto solução parametricamente, tá? Vocês podem usar essas letras R, S e T, mas se não quiser, pode usar outras letras, A, B, C, dependendo dos parâmetros que vão aparecer, alfa, beta, gama. Então, a letra que você vai usar é a seu próprio gosto. E aí, também como exercício, eu deixo para vocês revisitar todos os exemplos das aulas anteriores, os exemplos de sistemas lineares que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, vocês vão revisar esses exemplos e aí vocês vão classificar quais deles que são inconsistentes, quais deles que são consistentes com solução única, quais deles que são consistentes com infinitas soluções. E aí, nesse caso, é sempre importante escrever o conjunto solução na forma paramétrica. Então, nas aulas anteriores, alguns desses exemplos eu mesmo fiz, né, para explicar, e outros eu deixei como exercício. Então, quem já fez esses exercícios que eu já deixei dos vídeos anteriores, já vai ter a resposta para isso daqui. Então, aqueles que não têm solução vão ser os inconsistentes. Os que tiverem solução única vão ser os consistentes de solução única. E os consistentes de solução infinita é a novidade, e vocês vão ter que escrever o conjunto parametricamente. Então, eu reforço que esses vídeos não são vídeos para vocês assistirem, são vídeos para vocês estudarem. Eu estou aqui dando uma espécie de guia dos estudos de vocês. Que aí vocês vão desenvolver essas atividades que eu estou deixando para verificar realmente o entendimento do que foi explicado e fixar tudo isso e praticar. E aí no livro-texto vocês vão encontrar mais exemplos do livro e principalmente vários outros exercícios. Então vocês também podem complementar com esses exercícios que estão no livro. Então isso é importante. Esses livros aqui, esses vídeos, se vocês apenas assistem sem ter ao lado papel e lápis para fazer as contas e para verificar as minhas afirmações e tomar suas próprias anotações, esses vídeos não vão valer nada se vocês não trabalharem desse jeito. Então, eu já comentei sobre isso, que não são vídeos para serem assistidos, são vídeos para serem estudados. Então, vocês têm que estudar isso daqui como se estivesse estudando um caderno de vocês, como se estivesse estudando na aula presencialmente, como se estivesse estudando o vídeo ou o livro, tá? E assim a gente termina só revisando tudo que a gente fez. Então, aprofundamos nas análises, né, das soluções dos sistemas lineares. Já sabemos que os sistemas podem ser consistente e inconsistente. Então, sistemas consistentes ou sistemas inconsistentes, tá? O método que a gente está usando o tempo todo é o método de eliminação gaussiana, que ele vai praticamente, na imensa maioria das vezes, para resolver sistemas, ele que vai ser usado mesmo. Aí apareceram esses elementos novos, os variáveis livres, tá? Ou parâmetros, também a ideia de parâmetro. E a ideia de equações paramétricas, a ideia de solução geral. Então, tudo isso feito através de exemplos e exercícios que é importante vocês fazerem. E aprofundem tudo que está sendo falado nesse vídeo com o estudo das seções 1.1 e 1.2, o estudo dos exemplos que tem lá e também o estudo, as tentativas de resolver os exercícios. Então, fazendo assim, vocês vão ter um aprendizado realmente sólido do conteúdo para qualquer momento que for preciso. E é só, e no próximo vídeo a gente ainda vai continuar falando de sistemas lineares e mais um pouco sobre
e a eliminação gaussiana, e mais algumas coisas novas vão aparecer. Então é só isso e tchau.